Cara, comunidade, nós estamos dentro desse tempo do Advento e acabamos de escutar o Santo Evangelho e as Santas Leituras. O que dizia o Santo Evangelho? Sobre o que falava o Evangelho? Nós escutamos a narrativa do Evangelho ou nos dispersamos? É preciso, como eu disse antes das leituras, a gente ter atenção àquilo que o Evangelho nos fala. Não podemos ficar nos dispersando. A coisa principal na missa que nós temos são as leituras, o Evangelho e a consagração, a participação na comunhão. Nós temos que ter isto atento. E que coisa mais maravilhosa a gente poder escutar a palavra de Deus. Diz lá o profeta Amós que haverá um tempo que não se poderá ouvir, não se procurará a palavra de Deus e não se encontrará essa palavra. Então, que coisa mais maravilhosa poder escutar a palavra de Deus. E para escutar a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos. Queria lembrar uma coisa muito simples, que é sobre a Glória Apolo. Glória Apolo, ela dizia, na experiência que ela teve de pós-morte, de sendo julgada pelo Senhor, que quando ela participava das missas, veio no julgamento dela, ela estava na missa, mas ela não estava de corpo presente. Ela só ficava pensando, quando a missa acabar, quando eu ficava com uma cabeça na lua, mas não estava presente na missa. Outra coisa importante na celebração é que nós precisamos participar da missa com devoção. Não é participar da missa de qualquer jeito. A gente precisa participar com devoção, porque se a gente não participa com devoção, atento àquilo que nós estamos orando, porque nós precisamos orar com a boca e com o coração aquilo que é dado na liturgia. Então nós precisamos nos envolver para deixar essa chuva das bênçãos de Deus cair em nosso coração. Então nós escutamos hoje no Evangelho uma narrativa muito bela. Uma narrativa que, quando Nosso Senhor cura um paralítico, que é apresentado para ele, descido o leito, os amigos estão descendo lá do telhado para ele curá-lo. Quantas coisas nós podemos pensar sobre este Evangelho? Ao primeiro momento, aqui no Evangelho de Lucas, diz que Nosso Senhor estava um dia ensinando. É particular essa afirmação, porque normalmente as apresentações das curas que o Senhor realiza é sempre chamando a atenção no dia de sábado. Aqui não diz que é um dia de sábado, um dia. Nosso Senhor estava lá, era ensinando. E interessante que estavam em volta dele vários fariseus e doutores da lei. Aqui os doutores da lei tinham ido lá escutar Nosso Senhor. Que coisa mais maravilhosa! Porque normalmente os fariseus estão assim sempre, numa posição de oposição. Poderíamos aqui imaginar aquela cena quando Jesus tinha 12 anos, que os seus pais o perderam, se desencontraram dele, e ele foi encontrado lá no templo. Ele estava com os doutores da lei. E aquele menino Jesus estava pregando lá para os doutores e os idosos, os anciãos, estavam tudo pasmos com a sabedoria daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Quanto mais eles deviam estar agora ouvindo aquela criança que cresceu tanto em estatura como em sabedoria, pregando. Então estavam lá os doutores da lei, parece que numa atitude de querer aprender, não é? Vindos de todas as aldeias. Diz que não eram poucos fariseus e não eram poucos doutores da lei. É como se fosse uma massa de homens sábios que estavam querendo aprender com o Senhor. É dito aqui, doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Então, o Cristo estava num momento muito especial, muito particular. É dito também no Evangelho que a virtude do Senhor o levava a curar.
O que é que fazia o Senhor curar? Era qualquer coisa? Não, era a virtude, a santidade, a graça de Deus que estava nele, é que levava ele a operar aquelas curas. As curas eram o sinal da virtude, do amor, do bem, da santidade de nosso Senhor. As curas não eram assim, sabe? Qualquer coisa que nosso Senhor fazia e jogava lá na lata do lixo. Não. Eram ações muito profundas do ministério do Senhor. Mas então, acontece dentro daquele ensino um fato muito estranho, que homens levaram um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Primeiro, o doente, não é? O paralítico estava no leito. Era uma situação crítica desse doente. Mas eles estavam com fé que Nosso Senhor pudesse fazer alguma coisa por aquele enfermo, que nem andar podia, nem ficar sentado poderia, estava deitado. É uma situação extrema de enfermidade, mas também de fé. Isto aqui me lembra muito Lourdes, não é? Quando eu fui em Lourdes, quando eu estava em Roma, quando eu morava lá na Itália, eu ia fazer pastoral numa cidade chamada Orvieto. E eu pegava trem e voltava de trem para Roma. Quando é do período da festa Nossa Senhora de Lourdes, eu vi uma cena que eu achava impressionante. As estações de trem eram tomadas de cadeirantes, de pessoas em cadeira de rodas. Eu ficava assim, que coisa mais esquisita. Não era uma estação de trem, ou duas ou três, eram várias, de italianos que se dirigiam para Lourdes. Eu ficava só imaginando assim, deve ser algo muito intenso. Quando eu estive lá em Lourdes, vi uma foto da Basílica Grande, que é da Basílica Nova, que fica mais assim, nível subterrâneo, uma foto cadeirantes dentro da igreja. Eu fui ver então fotos daquilo que eu via acontecer nas minhas andanças lá pela Itália. E a igreja tomada de cadeirantes e à frente tinha as pessoas acamadas. E a gente ia vendo lá em Lourdes esta situação. Pessoas no leito, na cama, sendo levadas lá para a peregrinação, para as orações, para a basílica, para a gruta. Quer dizer, um sinal grande de fé daqueles doentes, ou que desejavam a cura, ou que queriam entregar os seus últimos momentos de vida a Deus através das mãos de Nossa Senhora. Mas ali eu vi, de fato, também situação extrema de fé, numa situação bem complicada de vida. Pois é aqui esse paralítico sobre esse leito. Mas não dizem, na verdade, quantos homens o levaram. Às vezes me vem na minha cabeça 4, porque talvez tenham sido 4 que tenham descido as cordas para descer o leito até lá Nosso Senhor. Mas diz que um grupo, homens, levaram esse paralítico para apresentar ao Senhor. É muito belo isto aqui, porque está dizendo que tanto esse paralítico como estes homens tinham fé que Nosso Senhor poderia fazer algo, poderia curar esse paralítico. Eram amigos do paralítico, pessoas que foram, vamos dizer, muito amigas dele, mas não foram amigos qualquer. Foram amigos que levaram aquele paralítico a poder ser curado para Nosso Senhor. Aqui também, já nesse pequeno drama que nós temos desses homens que levam o paralítico, diz sobre a nossa vida. Nós precisamos ser pessoas que levem os outros a Jesus Cristo. Por mais situação extrema que se encontrem, nós precisamos ser amigos das pessoas para levar para o Cristo. E os verdadeiros amigos nos conduzem a Nosso Senhor. Pessoas que se dizem nossas amigas, mas nos levam para a droga,
nos levam para a perdição, nos levam para o pecado, não são nossos amigos. A gente precisa ter atenção a isso. Os nossos verdadeiros amigos nos levam a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uns homens levaram esse paralítico no leito. Hoje eu vi também um milagre. Hoje eu comecei o dia vendo uma coisa maravilhosa. O Ricardo Monte, que é da comunidade Obra Rainha dos Anjos, é uma comunidade terapêutica que trabalha na recuperação de drogados, ele me mostrou fotos e vídeos acolhendo 11 pessoas de uma vez nesse final de semana, 11 homens que estavam em situação de rua para serem internados para poder recomeçar a vida. E eram moradores de rua, mas quando a gente pensa que são moradores de rua, a gente pode pensar assim, eram uns pobres lascados, que não tinha nada, né? Estava lá a pele. Mas é interessante o que o Ricardo me disse. São pessoas que eram de classe média, que por causa da droga perderam tudo. E estavam lá os outros conduzindo esses homens para Nossa Senhora, conduzindo esses homens para Nosso Senhor. São os verdadeiros amigos que esses homens encontraram em suas vidas. E como nós precisamos ser estes homens e mulheres que levam os outros, por uma situação mais debilitada que possam se encontrar, a se encontrar com o Senhor. Então, esses homens levam esse rapaz aí no leito e tentam apresentar Nosso Senhor, mas não consegue, porque tá cheio. É uma situação inacessível. Então, eles têm uma criatividade. Eles têm uma solução. Eles pensam numa coisa que talvez fosse impensável. Para muitos, eles resolvem ir até o telhado e descer aquele amigo no leito diante de Nosso Senhor. Quer dizer, é uma ação, vamos dizer, de muita fé, de muita esperança. Já pensou se eles fossem fazer isso? Nós vamos botar esse paralítico lá na frente de Nosso Senhor, do mestre, mas e se ele não curar? E se não acontecer nada? Se ele sair do mesmo jeito que nós só fizemos perder o nosso tempo aqui de descer esse homem aqui, gastar as nossas energias para colocá-lo diante do mestre? Mas não, eles não ficaram pensando no negativo, eles não ficaram com falta de fé, eles tiveram fé. Aqui o paralítico, aqui os homens que estavam levando esse rapaz, esse homem, todos eles tiveram uma fé intensa que o Senhor poderia curá-lo. Então, está lá Nosso Senhor, pelo que se entende, está numa sala, lá conversando com aqueles doutores da lei, os maiorais, e de repente eles veem aquela cena. Nosso Senhor vê aquela cena, daquela loucura que aquele pessoal estava fazendo de colocar um paralítico, um leito de um doente na sua frente. E o que deve ter pensado também esses doutores da lei? Esses doutores da lei devem ter achado esse negócio meio absurdo. O que é que vai acontecer mesmo nesse negócio aqui? O que é que vai acontecer? Mas Nosso Senhor viu aquele gesto surpreendente. Queria comentar ainda sobre esse gesto criativo. Nós precisamos também, pessoal, ter criatividade para superar as nossas limitações. Nós precisamos ter criatividade para viver o Evangelho. Nós precisamos ter criatividade para alcançar a graça que nós desejamos receber de Deus. Às vezes tivemos obstáculos assim na vida, a gente vai e cruza os braços. Não pode ser assim. Vamos ser um pouquinho, não é? Pensar um pouquinho coisas inimagináveis, mas não vamos desistir daquela graça que nós desejamos alcançar. Se for para fazer um ato de loucura, como também descer um paralítico na frente do Senhor, vamos fazer. Não importa o que os outros vão falar, o que importa para nós é receber
a graça de Deus, a graça de nosso Senhor. Então, nosso Senhor vê aquela maluquice daqueles homens e acolhe, fica feliz. Nosso Senhor vê aquilo ali não como uma coisa à toa, mas como algo sério. Nosso Senhor acolhe aquele gesto. E, ao ver aquela situação, ele não diz primeiro que cura o doente. Ele não age primeiro para curar o doente. A primeira coisa que o Senhor faz, qual é? É perdoar os pecados. Então, é estranho, porque provavelmente aquele homem no leito quisesse ouvir primeiro que ele fosse curado da sua paralisia, da sua doença, não dos seus pecados. Mas aqui tem muitas coisas também. Às vezes nós, nas nossas doenças, queremos ficar curados das nossas doenças, mas não temos, às vezes, o mesmo interesse, o mesmo desejo de ficar curado do pecado. Às vezes a gente acha que talvez a doença física seja muito pior do que o pecado que a gente pratica, enquanto nós deveríamos ansiar, em primeiro lugar, a cura dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Porque também, o que adianta a gente ficar bem de saúde e continuar na vida de pecado? Nós precisamos ter atenção que a prioridade que nós devemos dar é a nossa relação com Deus, a nossa vida de santidade, a vida de virtude. Nós precisamos buscar essa conversão. Então aqui o Senhor, ele vai dizendo: homem, os teus pecados estão perdoados. Que maravilha! Esse poder que o Senhor tem de perdoar os pecados. Mas os escribas e fariseus, vamos avançando, ficaram murmurando, porque só quem podia perdoar os pecados era Deus. Como é que ele estava ali perdoando os pecados? Mas aí nosso Senhor, ele vai dizer, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico. E nosso Senhor se apresenta como o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem nos remonta à profecia de Daniel, que diz que ele viu um ser com um aspecto divino descendo com grande poder e glória. O Filho do Homem descendo com grande poder e glória para julgar as nações. Então Jesus é este Filho do Homem que vem julgar as nações. Mas é muito belo essa questão aqui, porque o Senhor vem para julgar, mas ele vem primeiro para perdoar. Nosso Senhor não é um juiz, não vem para julgar sem misericórdia. O Senhor quer perdoar primeiro os pecados. Ele dá até essa oportunidade para cada um de nós. Ele quer nos perdoar. Ele vai nos julgar sim, nós vamos ser julgados pelo Senhor, mas ele nos dá a oportunidade, antes de se nos apresentar diante dele, de sermos perdoados. Quer dizer, ele não vem como um juiz feroz, doente, querendo condenar as pessoas. Muito pelo contrário, ele quer absolver, ele quer perdoar. Então aqui, nosso Senhor diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, poder na terra, para perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te e pega o leito e vai para casa. Nosso Senhor provoca. O que é mais fácil dizer? Perdoar os pecados ou levanta-te e anda? Nenhuma das duas coisas é fácil. Nenhuma das duas coisas é fácil. Tanto dizer para o paralítico, levanta-te e anda, é algo difícil, porque é um milagre que o Senhor vai realizar, como também perdoar os pecados é um milagre que o Senhor nos concede para as nossas vidas. O perdão dos pecados, porque nós poderíamos morrer no nosso pecado, e nosso Senhor, ele nos concede esse milagre, essa graça grande de sermos perdoados. O paralítico se levanta e de fato, aquela cura está confirmando que nosso Senhor tem o poder de perdoar os pecados. Aqui, nós poderíamos ver também nesse paralítico, cada um de nós, quando vivemos no pecado.
Porque o pecado, ele nos paralisa. O pecado não nos deixa andar na fé. Se é maravilhosa esta cura que o Senhor faz deste paralítico, mais maravilhosa ainda é a graça que o Senhor nos cura da nossa paralisia espiritual para poder caminhar na fé. Por que nós não caminhamos na fé? Por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados nos impedem, nos amarram. Nós precisamos receber esse perdão do Senhor. Então o texto que está falando dessa graça, da cura, dessa maravilha, que o povo fica todo maravilhado, hoje vimos coisas maravilhosas, como deve ter sido realmente um profundo impacto daquele paralítico sair andando, mas eu como padre eu poderia dizer, e também como penitente, todas as vezes que uma pessoa recebe a absolvição dos pecados pela igreja, pelo ministério da igreja através do sacerdote, isto é uma grande maravilha, que nós poderíamos dizer, quando presenciamos isso, hoje vimos coisas maravilhosas. O perdão que o Senhor nos concede não é algo qualquer, é algo muito especial. E nós deveríamos dizer sempre ao receber o perdão que hoje vi maravilhas do Senhor. Eu digo assim para vocês que estão acompanhando a transmissão, é muito especial essa vida de padre da gente, poder ministrar, consagrar o pão e o vinho. Isso é um mistério muito grande, isso é uma coisa que extrapola toda a capacidade da gente de raciocínio. É um poder muito grande que o Senhor concede ao sacerdote de trazer a sua presença para a igreja, para o meio do seu povo. Todos os sacramentos são muito maravilhosos, mas a Eucaristia é muito especial. Mas o perdão dos pecados, nosso Senhor ter concedido à igreja o poder de perdoar os pecados, às vezes quando eu estou no sacramento da confissão, e também quando eu recebo o perdão, que eu vejo aquela graça de Deus chegando ao meu coração, na minha vida, me curando, me libertando, me fortalecendo. Como eu digo assim, eu fico profundamente chocado com o poder de Deus que concedeu para a igreja de perdoar os pecados. Porque através desse perdão a gente pode recomeçar a vida, a gente pode ter esperança, tirar as acusações que estão dentro do nosso coração. Então, nós estamos, bem dizer, concluindo a caminhada que o Espírito Santo nos trouxe até aqui para a consagração aos Sagrados Corações. Eu desejo que as pessoas que estão fazendo a caminhada tenham feito de fato a confissão, uma boa confissão, uma confissão da vida inteira. Eu marquei a minha confissão para amanhã, eu vou me confessar amanhã com o Padre Edilson, vou fazer também minha confissão, mas vamos dizer, voltando aos registros da minha vida. E desejo que, eu tenho grande expectativa desse perdão que eu vou receber do Padre, e para que eu possa, de fato, me renovar as forças dentro de mim, da fé e do Espírito Santo. E é isso também que eu desejo para todos vocês que vão receber esse sacramento, tanto para a consagração, como a esse final de ano. Que essa maravilha desse perdão dos pecados, que todos nós possamos, ao final deste ano, experimentar pela graça do sacramento que a Igreja nos concede, que o Senhor nos concede, para poder celebrar melhor o Natal do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.